Fala galera, beleza? Bom, estamos iniciando a live aí. Vou esperar o pessoal começar a entrar. Estamos 7 minutinhos em atraso, mas normal. Mas para ajudar, eu fiquei sem internet banda larga bem agora. A internet foi e não voltou faz algumas horas. Então quer dizer, estou usando meus dados do computador, né? Espero que eles sejam suficientes. Vamos lá. Vou abrir o material aqui. Vamos lá. Bom, como essa live vai ficar gravada, eu não vou ficar voltando muito conteúdo, tá certo? Vai ser um mini curso aí, eu vou abordar um dos temas do curso geral, que eu estou construindo. Dependendo de quando você ver essa live, esse vídeo, o curso já vai estar pronto, né? A ideia é que antes do meio do ano de 2022 ele já esteja prontinho e à venda disponível, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui a apresentação do negócio, certo? Bom, é o seguinte, meu nome é Eugênio, eu sou educador social há 7 anos aí já. Eu trabalhei já em CJ, trabalhei em CCA, trabalhei alguns poucos meses em SASF e foi bem interessante. Hoje eu trabalho em um abrigo, tá? Que era um local que eu gostaria de trabalhar logo depois que eu trabalhei no CJ. Acho que era uma extensão bacana, certo? Então hoje eu tô lá. E é uma área que eu gosto bastante. Eu fiz serviço social, né? Faculdade de serviço social. E, então eu tô na área social aí, nesse pedaço, né? Já faz algum tempo, tá? Tenho alguns cursos fora a faculdade. Alguns cursos esses que eu uso o conteúdo para montar o meu curso, né? A ideia é montar um cursão bacana para vocês aí, pra galera que tá como educador social trabalhando em ONGs, tá? Então, quer dizer, estamos aí tentando passar um conteúdo legal. Hoje, qual é a proposta? A proposta é o seguinte, quero passar sobre psicologia do desenvolvimento humano, tá? Psicologia do desenvolvimento humano é um dos temas importantes para educador social, certo? Eu acho que 50% do trabalho do educador social vai ser sobre psicologia. Ele precisa conhecer um pouquinho de psicologia do desenvolvimento humano, certo? Quem tá na live, manda para mim mensagem aqui, para mim saber se o som tá saindo. Se o som estiver saindo, manda um ok, porque eu vou saber que o som tá legal, porque não tem como eu saber de outras formas. Eu até vou entrar, ver se eu consigo entrar, mas quem conseguir me mandar um ok, eu vou saber que tá gravando o som, tá bom? Aí pela live, porque eu tô usando o microfone. Então mandem um ok, tá? Então, 50% do trabalho do educador social vai ser de psicologia, tá certo? É uma coisa que é um tema que é muito pouco abordado, demora para ele entender alguma coisa. Geralmente os cursos nunca vão por esse lado. O manejo do que os cursos falam tem pouco de psicologia do desenvolvimento humano e é fundamental, tá? Até porque você está em contato com o indivíduo durante muito tempo do seu dia. Cada um deles vai trazer uma demanda diferente. E você não precisa. Nosso tempo tá seco, tá ruim, tá tenso. E olha que acabou de cair uma chuva aqui. E você precisa saber abordar, lidar minimamente com esse público. E não tem como fugir. Precisa saber psicologia do desenvolvimento para você entender um pouquinho de como é que é a cabeça daquele público, para você entender mais ou menos como é que aquele público reage a determinadas questões, certo? E você saber o quanto que eles são abertos a algumas tarefas que você tem que cumprir, algumas atividades que você tem que passar e principalmente formas de se relacionar com esse público. Então, psicologia do desenvolvimento, é sensacional, certo? A gente vai desenvolver um pouco aqui, tá? Tenho certeza que vocês vão curtir. Tô caçando alguns livros aqui que depois eu vou indicar para vocês. São leituras simples, básicas e necessárias para o educador social, tá certo? Bom, pode ser que depois da live eu deixo como imagem
os slides que eu estou usando aqui, tá certo? Então acho que pode ajudar. Os slides, eles são um resumo, eles são slides do curso, tá certo? Talvez ele ajude aí, mas eu vou usar isso como parâmetro, certo? Vamos lá então. Primeira coisa importante sobre educador social e psicologia do desenvolvimento humano. No trabalho do educador social, dia a dia, uma das melhores ferramentas é a psicologia do desenvolvimento humano, porque, como eu já disse, vai dar uma capacidade mínima de você lidar melhor com o público. Você vai sair do polo do senso comum, que é usar aquilo que você conhece de dia a dia, de experiência de vida, que já é alguma coisa, mas você vai para um lado mais crítico científico, e aí é outra parada, é uma habilidade bem melhor, bem mais segura. Então você sai aqui desse negócio, desse pedaço, e você vem para uma coisa mais científica, para um senso crítico. Então a psicologia do desenvolvimento é uma mega ferramenta para você trabalhar com todos os públicos. E é isso que a gente vai ver, principalmente quando eu dar os exemplos do dia a dia, certo? Quem estiver na live aí, eu tenho uma galera online, se você estiver me ouvindo, manda um ok aqui no chat para mim saber que o som tá saindo, beleza? Quem puder me ajudar com esse favor aí, eu agradeço, certo? Então essa é a primeira questão importante da psicologia do desenvolvimento para o papel do educador social. Coisa importante, o educador social precisa ser um psicólogo ali? Bom, a maioria dos educadores sociais, a gente está falando do educador social, que é aquele profissional que está na área ali, fazendo um papel meio termo, né? Então ele não é um técnico, né? Geralmente ele não tem curso superior, mas ele é um cara que está trabalhando diretamente com o público da assistência social, né? E geralmente, principalmente quem trabalha nas ONGs. Então, você não precisa, lógico, fazer uma faculdade para ser educador, até porque se fizer a faculdade, vai para a área que você se formou, né? Mas é importante o educador conhecer essa área. Isso significa que o curso que você precisa ter, o conteúdo que você precisa ter de psicologia do desenvolvimento, assim como os cursos, não precisa ser um curso muito extenso, tá? Ele precisa ser um curso básico, bem básico, e direcionado ao seu manejo do dia a dia, certo? Então essa é a vibe. Por que eu tô falando isso? Tem gente que pode pensar assim, pô, mas eu preciso fazer curso de psicologia? Não. Você precisa ter um cursinho básico, leve, direcionado à tua área, tá? A uma questão mais prática. Por exemplo, aonde entra de forma muito prática a psicologia do desenvolvimento no nosso dia a dia é exatamente no manejo de comunicação, de observação. Isso é muito importante. Está muito mais no observar e no tratar do que no tentar resolver algum problema. Porque aí você não é psicólogo, aí não é tua área, entendeu? Você vai trabalhar junto com os psicólogos, trabalhando manejos aí para auxiliar esse trabalho, mas você diretamente não vai fazer isso, tá? Então, quer dizer, é importantíssimo, é bacana, não precisa estudar tanto, mas é necessário você ter um mínimo, certo? Para você aplicar na vida prática. E, é uma coisa batata, certo? Introduzido? Beleza. O que é a psicologia do desenvolvimento humano, então, tá? Bom, psicologia do desenvolvimento humano é aquela área da psicologia que vai estudar o desenvolvimento humano. Então, conforme o ser humano ele cresce, ele nasce, ele acontece, esse humano ele vai se desenvolvendo, ele vai mudando as suas formas de pensar, as suas formas de desenvolvimento físico, as suas formas de desenvolvimento motor. Ele vai mudar uma série de coisas importantíssimas aí, e essas mudanças vão acompanhar ele durante toda a vida, tá certo? Então, quer dizer, não é uma coisa que vai durar alguns dias. O desenvolvimento humano vai até o último dia de vida. O cérebro vai se desenvolvendo, o corpo vai se desenvolvendo, nós vamos nos modificando. E tá aí a grande pegada. Por quê? Porque a psicologia do desenvolvimento humano, ela vai estudar, vai pesquisar e vai analisar exatamente essa questão da psicologia humana. Conforme nós vamos nos desenvolvendo, a nossa forma de pensar muda, a nossa forma de se relacionar muda. E por isso que a maioria dos psicólogos do desenvolvimento humano dividem
as partes do desenvolvimento humano em blocos. Então você vai ver que a criança não pensa igual ao pré-adolescente, o pré-adolescente não pensa igual ao adolescente, e o adolescente não pensa igual ao jovem, que não pensa igual ao adulto, que não pensa igual ao idoso. Então cada bloco de idade, cada parte da vida, a pessoa vai pensar, se comunicar e se relacionar de forma diferente. Então tá aí uma coisa importante. Qual é a primeira vantagem de entender psicologia do desenvolvimento humano? É entender que cada faixa etária, cada bloco, cada pedaço de momento de vida, você tem que ter ferramentas diferentes para lidar com esse público, porque ele já está pensando de forma diferente, ele já está se relacionando e já está interagindo com o mundo de forma diferente, já é um ser diferente, certo? Você que não tem esse conhecimento da psicologia do desenvolvimento, o que acontece é que você tenta, sem conhecimentos melhores, científicos, você tenta se relacionar de uma forma orgânica, natural. Só que muitas vezes você não consegue ser produtivo. Por quê? Porque você vai se relacionar de uma forma pessoal, particular, senso comum, dia a dia vida. E você vai levar suas experiências de vida e tal. Isso é positivo? É positivo. Só que para uma produção melhor, uma produtividade de trabalho, certo? Com aquele público, com aquelas pessoas, isso é muito pobre. Você precisa ter um conhecimento mais técnico. Isso vai te dar uma facilidade. Por exemplo, tá? Calma que a gente vai entrar ainda no negócio, mas estou dando um exemplo para você entender a importância de psicologia do desenvolvimento humano no seu dia a dia. Quando, por exemplo, um adolescente vem, eu pegar um adolescente aí, tá naquele momento dele, vem com toda a grosseria dele, todos os palavrões e a forma que ele tem de te abordar numa situação negativa, que ele não consegue administrar direito os seus sentimentos e tudo mais. Olha como é que é diferente um adulto. O adulto já tem um controle melhor disso. Então, quer dizer, a forma que você tem que desenvolver com os dois essa dinâmica de conflito é diferente, porque os dois pensam diferente. Os dois estão num momento diferente da vida, eles estão preparados de forma diferente, certo? Então, quer dizer, a psicologia do desenvolvimento humano vai por esse caminho, de te dar essa capacidade de entender esses momentos e de intervir e produzir nesses momentos, certo? Espero que tenha ficado claro este momento importante aí, certo? Eu ainda tô... Gente, por favor, me ajudem. Quem tiver online aí, tem gente assistindo, manda um ok aqui se você estiver me ouvindo. Manda um ok se você estiver me ouvindo. Se estiver saindo som, porque às vezes não sai som. A live dá umas enganadas na gente. Se você estiver me ouvindo, manda um ok aqui no chat, que eu vou ver, e aí toca a bola, e eu sei que eu não estou perdendo tempo falando no mudo aqui, né? Porque depois a live vai ficar gravada. Então, se eu gravar tudo no mudo, vai ser muito do mal. Então, coloca um ok aqui para mim saber, para eu continuar direitinho o conteúdo. Tá certo? Vamos lá. Então, está ótimo. Maravilha. Boas noites para quem tá aí, né? Maria Aparecida. Muito obrigado, hein, por você confirmar, porque já aconteceu de eu fazer live e parte da live fica muda. Então vamos lá, vamos continuar. Entendido então o que é psicologia do desenvolvimento humano. De cara aqui, eu nem vou esperar a live toda. De cara eu já vou indicar o material para vocês lerem, importante. Material curtinho, simples, fácil leitura, material de cama, deitou, leu. Ó, vamos lá. Esse daqui é legal. Mentes ansiosas, tá? Dentro do seu público, a gente tem um público que sofre de ansiedade, e a ansiedade acaba aí sendo um fator importantíssimo para a gente conhecer no dia a dia, né? Muito do que acontece de desequilíbrio de relacionamentos tem muito de ansiedade, tá? Então, vou indicar esse outro aqui, o Reizinho da Casa, tá certo? Para você entender um pouquinho aí sobre crianças opositivas e desafiadoras, crianças desobedientes, isso aqui é importantíssimo. Vamos lá. Mentes inquietas. São todos livros que vocês leem devagarinho. Certo, galera? Mentes inquietas. E deixa eu indicar mais um aqui. Deixa eu ver. Não tá aqui, mas depois eu pego pra vocês, tá certo? Esses três aqui já é top chave.
tá? Indicados livros, depois eu vou indicar. Ah, tá, mas tem um do Augusto Cury, que é muito bacana, muito legal, e eu não estou vendo ele. O livro do Augusto Cury que eu quero indicar para vocês é A Fascinante Construção do Eu. É um livro bacaninho, um livro de capa roxa. Comprem, vocês vão achar ele baratinho, e ele vai explicar como é que a psique humana se desenvolve, certo? Indicados livros, vamos começar então. O ser humano depende de algumas coisas para se desenvolver. Beleza, o que eu vou falar aqui agora tem uma cara de coisa óbvia que você não vai precisar no dia a dia, que você vai falar assim, pô, mas eu vou precisar disso mesmo no dia a dia? Vai, tá? Vamos lá. Existem fatores que influenciam o desenvolvimento humano e existem aspectos do desenvolvimento humano. O que isso significa? Significa que do Iapoca ao Chuí, de todo mundo, em todos os países, o ser humano vai crescer e vai desenvolver. E esses humanos vão carregar os mesmos aspectos. Aspectos gerais. Por exemplo, Udney, todo mundo tem uma cabeça, 2 braços, 2 pernas. Entendeu? Aspectos gerais dos seres humanos. 2 olhos, uma boca, um nariz, 2 ouvidos. Isso em todo o globo, tá certo? Então, isso significa que existe um estado de normalidade, existe uma forma de normalidade entre os seres humanos, tá? E tem fatores que vão influenciar esse ser humano ser um ser humano, tá? O que isso tem a ver com o meu dia a dia como educador social? Tem a ver que quando você recebe, principalmente os indivíduos que têm algum transtorno, que têm alguma característica, alguma doença mental, portadores de alguma deficiência física, ou deficientes físicos, o que acontece é que essas pessoas têm uma falta de uma característica que vai fazer com que ela, no geral, seja diferente em alguns aspectos. Isso significa que no tratar dessa pessoa, algumas coisas serão diferentes, tá certo? Isso é interessante porque existe todo um discurso falando para tratar todo mundo de forma igual. Se você já ouviu esse discurso está errado, tá? As pessoas, elas têm uma individualidade que tem que ser tratada da sua forma individual. Então, se existe um fulano que é muito irritado e ele é assim há muito tempo, quando você for tratar esse fulano, tem que considerar essa irritação dele, essa forma mais explosiva. E tem que ser trabalhado, mas tem que ser considerado, né? Isso é uma individualidade dele. Então, quando a gente fala de aspectos e fatores do desenvolvimento humano, é para você sair daqui, chegar na tua ONG e falar, entendi o porquê que as crianças, no fim das contas, são todas mais ou menos iguais, mas eu também entendi porque que elas agem de formas diferentes. Porque que dependendo do bairro que ela mora, ela tem determinado tipo de pensamento. Porque que determinado grupo da qual ela faz parte faz com que ela pense coisas e goste de coisas diferentes. Então, você entendendo isso, você vai já vai quebrando um pouco daquela ideia de que achar que todo mundo tem que ser do jeito que você acha melhor, né? Então, a gente tem esse negócio que é o nosso pensamento senso comum. Tem que ser do jeito que eu acho melhor. Não, pra mim tinha que ser assim, né? Infelizmente isso acontece de uma forma negativa. Dá para acontecer de uma forma positiva, mas isso acontece de uma forma negativa e muitas vezes vira uma armadilha para o próprio educador. Tem muito educador que perde emprego por causa disso, certo? Então, vamos lá, rapidamente. Fatores que influenciam o desenvolvimento humano. Existem 4 fatores principais. A hereditariedade, então tem questões hereditárias que vêm para a pessoa, tá certo? Então tem coisas que eu não determinei em mim, que vieram do gene do meu pai e da minha mãe, tá? Isso é importante saber. Tem fatores de crescimento orgânico, então nós nos desenvolvemos de forma orgânica, nós precisamos comer, nos hidratar. Então nós temos órgãos que são vivos, então esse crescimento orgânico do corpo, do desenvolvimento, isso significa que a gente tem que viver numa sociedade onde nós precisamos de determinadas coisas para nos desenvolver. Então pensa assim, uma criança, ela está numa situação onde ela precisa comer bem. Existe uma pesquisa interessante
que eu li uma vez, é uma pesquisa antiga, mas que determinou, né, lanche nas escolas. Foi pesquisado e foi visto que as crianças que iam estudar, que estudavam com fome, porque não dava lanche e tal, elas rendiam muito menos. Outra coisa na pesquisa são crianças que comiam, colocaram lanche, as crianças comeram e produziam muito mais, estudavam melhor. Por quê? Porque você tem que estar alimentado para pensar melhor e começaram a estudar e verificar que o cérebro ele acaba sendo afetado se nós não estamos bem alimentados. Então olha só que interessante, né? Então isso não é uma coisa simples. Gente, interessante, não é uma coisa simples. Você quer ver, ó? Aí você, educador social ali, todo sapiente, vai fazer uma brincadeira interessante com a galera, vai desenvolver um projetinho, quer fazer uma brincadeira que tem que usar a cabeça, um cara a cara, um stop, alguma coisa. Só que você quer fazer isso há 3 horas que eles já comeram. Eles comeram há 3 horas atrás, tá todo mundo com fome já. Eles já vão ficar irritados, não vão querer brincar direito, não vão se concentrar, a brincadeira não vai render. Porque eles estão com fome. Então parece que é uma coisa boba, mas você entender disso, você já sabe que o ser humano se desenvolve melhor quando ele está alimentado, certo? Por quê? Porque o desenvolvimento orgânico do ser humano faz com que ele seja saudável conforme ele está alimentado, certo? Maturação neurofisiológica, né? O amadurecimento dos neurônios, do sistema físico, bom desenvolvimento do corpo e desenvolvimento cerebral. A gente sabe que quando o cérebro sofre algum dano, o desenvolvimento geral é todo atrapalhado, o desenvolvimento geral muda. Então nós temos aí várias crianças com várias questões, principalmente psíquicas, que tem essa questão e sofre uma redução de capacidade intelectual, capacidade física, por causa do mau desenvolvimento, por exemplo, do cérebro. Então, dependendo de como foi a gestação da mãe, a qualidade da gestação, essa criança pode nascer com algumas restrições, tá certo? E tem o meio também, né? Onde você vive vai determinar muito do que você é. Então, você vive numa tribo indígena, você vai ser como aquela tribo. Você nasce no Rio de Janeiro, você vai ser como aquela galera. Você nasce em São Paulo, então você vai adquirir a língua, o sotaque, as formas, os trejeitos, cultura, certo? Isso é importante. Então, esses são os fatores que vão influenciar o desenvolvimento humano, certo? Eles vão sendo influenciados e a gente vai se tornando um ser humano. E esses fatores vão acompanhando a nossa vida. E tem os aspectos do desenvolvimento humano, tá? Então, o que um ser humano tem, né? Para ser um ser humano. Ele tem os aspectos físicos, né? Físico-motor, que é o equilíbrio, a forma da gente se movimentar. Tem um aspecto intelectual, então nós somos seres que pensamos, desenvolvemos. O pensamento e a inteligência, a gente chama de cognitivo, né? O sistema cognitivo, o sistema de inteligência, de pensamento. Tem os aspectos físico-emocional, então todo ser humano é um ser que tem emoções, tá certo? E tem afetos, né, que são formas de relação, e temos o aspecto social. Então todo ser humano também vive em sociedade, por menor e menos expressiva que essa sociedade seja, tá? Então, entendido até aqui, 2 coisas importantes que são os fatores e os aspectos. Para que serve essa informação? De cara, para você entender que todos são diferentes, que todos têm uma mesma base de desenvolvimento, mas coisas vão ser mudadas nas pessoas conforme tipo de alimentação, conforme tipo de contato com a cultura, tipo de contato com a informação. Isso já te dá um ponto importantíssimo. Você, como educador, já entende que tem que tratar cada um de uma forma diferente, tá certo? Existe a dinâmica coletiva, que você vai tratar um coletivo, tá? No seu dia a dia, ali numa sala, com a galera, ou acolhendo uma família. Tem o coletivo, mas tem um tratamento individual. Por quê? Porque agora você entendeu que as pessoas têm necessidades e dinâmicas individuais que precisam ser observadas e tratadas, certo? Então esse ponto é importante. Bom, sendo assim, agora eu vou apresentar 2 grandes pesquisadores e autores que são bem usados atualmente na psicologia do desenvolvimento humano. E aí vai ser legal, porque daqui para frente eu vou explicar a teoria e como é que você vai ver isso no dia a dia. Você vai olhar e vai falar, rapaz, então é isso?
Exatamente. E a gente vai falar um pouquinho do que você pode usar, tá certo? Isso é bem legal, vai ser a parte aplicada, tá? Bom, primeiro que eu quero apresentar é a teoria mais usada atualmente, que é do desenvolvimento humano, segundo a visão do Piaget, que também foi biólogo, ele é um pesquisador, pesquisou o desenvolvimento humano, tá? Ele é um cara muito importante. O que a gente tem é o seguinte, a teoria do Piaget, ela buscou compreender a gênese do conhecimento, certo? E postula que o desenvolvimento consiste no avanço de formas inferiores do desenvolvimento para formas complexas. O que o Piaget está dizendo? O Piaget pesquisou e ele percebeu que é o seguinte, as crianças, o ser humano ele vai se desenvolver do mais simples para o mais complexo, né? Isso é uma questão de qualidade. Então, para ele aprender, por exemplo, dirigir um carro, ele não vai sentar e dirigir um carro, ele vai primeiro ter um curso, né, ou uma instrução bem detalhada para ele dirigir um carro. O Piaget está falando que para o bom desenvolvimento humano existem etapas, do mais simples para o mais complexo, certo? Isso é muito importante. Dentro dessas etapas, ele vai dividir 4 partes do desenvolvimento humano, 4 momentos, tá certo? Esses momentos vão mostrar que esse grupo é diferente do outro. Ele está no momento onde ele pensa diferente, ele usa o seu corpo de forma diferente, as suas relações sociais também são diferentes. Então, conhecer esses 4 momentos é importante porque vai te dar assim, uma total noção de como é que essa galera está se desenvolvendo, o que ela precisa e o que você pode fazer como educador social para trabalhar com esse público, certo? Então isso para o educador social é fundamental. Então vamos lá, os 4 períodos do desenvolvimento humano. Primeiro vai ser o sensório motor, o segundo vai ser o pré-operatório, o terceiro momento vai ser o operatório concreto e o quarto momento vai ser o operatório formal. Aqui na live eu vou explicar os 4, vou dar exemplo dos 4 e vou dar alguns exemplos de algumas atividades e abordagens para esses públicos nas suas fases, certo? Não liguem para os sons em volta, efeitos sonoros, certo? Bom, 4 fases então. Vamos entender então a primeira fase, certo? Primeira fase importante do desenvolvimento humano é sensório motor. O que é esse sensório motor, esse estágio sensório motor? Primeira coisa, é o ser humano de 0 a 2 anos, mais ou menos, tá certo? Então de 0 a 2 anos nós vamos ter um grupo que são as crianças, os recém-nascidos, né? A galerinha pequenininha ali, tá? E a gente vai ter o seguinte, olha só, eu tenho textos resumidos pequenininhos que explicam bem. Nessa fase, as crianças aprendem testando os seus próprios reflexos e movimentos, desenvolvendo a percepção do próprio corpo e dos objetos. O entendimento do mundo se dá por experimentação e interação com o mundo em volta. Então, primeira coisa importante, as crianças pequenininhas, essas crianças, 0 a 2 anos, elas vão aprender de forma, que nem a gente aprende, lendo, vendo um bom programa na televisão, conversando com pessoas mais velhas, jogando xadrez, jogando uma dama, lendo uma tese. Não. Essas crianças, elas ainda têm uma capacidade mental extremamente reduzida. Então, ela precisa conhecer de outras formas o mundo. Ela não consegue argumentar porque ela nem tem conhecimento de frases nem de palavras. Então, essa criança, ela vai aprender como? Ela vai aprender, fuçando, mexendo, colocando na boca, tentando pegar, se arrastando, vai aprender a andar, vai aprender a engatinhar, vai aprender a puxar as coisas, subir nas coisas, né? Então ela vai desenvolvendo a percepção, ela vai percebendo e vai entendendo o mundo conforme ela vai tocando no mundo, conforme ela vai interagindo com o mundo. A criança nesse período ela é totalmente ativa. Você vê que a criança precisa ter essa relação. Isso significa, em primeiro momento, que a rotina da criança tem que ser uma rotina ativa. Então ela tem que ter várias atividades de estímulo, de pegar coisas, levantar coisas, morder coisas, tocar em coisas com aspecto diferente, molengo, duro, líquido, sólido, né? Então tem que ter esse estímulo nessa fase que é importante. Coisas importantes para a gente entender aqui no manejo com esse público, tá? Primeiro, deixa eu terminar essa parte do texto que diz assim,
Sabe aquela mania de levar tudo até a boca e de jogar as coisas no chão? São formas de construir conhecimentos nessa fase. Então, quer dizer, isso é interessante e importante. Muitas vezes a gente acha que a criança ela é sem educação, né? A gente acha que a criança tem uma certa revolta, principalmente sem educação, quando ela faz esses atos, né? Colocar coisa na boca, jogar coisa no chão. E a gente não sabe que, na verdade, o que está acontecendo ali, na maioria das vezes, é literalmente a criança executando um aprendizado. Ela está aprendendo, ela quer saber como é que é. Jogou no chão, ouviu o barulho, viu se rola, viu se não rola. Logo mais ela está começando a empilhar. Então nessa fase é uma questão importante para a criança ter um bom espaço, ter uma situação onde ela está sendo estimulada a desenvolver os movimentos físicos dela e desenvolver principalmente o contato com as coisas, para ela entender como é que funciona, que é a forma que ela vai usar para compreender, né? Diferente da gente. Então a gente já tem. E no manejo, tá? E no manejo, o que eu posso fazer para ajudar essa criança no desenvolvimento dela, né? Porque a gente tem duas situações aqui, né? Na verdade, até 3 situações. A primeira situação, e essa parte é importantíssima dessa live, para você entender, você tem um contato total com essa criança de 0 a 2 anos. Geralmente é casa-lar, abrigo, casa de passagem, que tem o público que mora lá, né? Então você tem um contato total. Isso significa que você tem um público que você tem mais tempo para interagir com esse público. O outro contato é quando existe um programa e esse público vem até esse programa, fica algumas horas durante o dia, você trabalha com esse público volta. Por exemplo, a creche, tá? Tem uma série de programas sociais também, mas eu vou dar como exemplo mais conhecido a creche. A criança vai lá, fica um período e vai embora. Essa é a segunda questão. A terceira forma é quando você não tem contato direto com a criança. Por exemplo, você trabalha no SASP, aí você vai conhecer a família. Passa lá, pergunta para a família como é que ela tá, e você pode dar orientações sobre cuidados com aquela criança, né? Questões médicas, sociais, questões lúdicas. Então existem 3 situações, tá? Por que é importante saber que existem 3 situações para todos os públicos? Porque nem sempre você vai, que nem eu tô falando aqui, e vou falar do manejo, aí eu vou falar o que dá para você fazer com a criança. Cara, aí você vai falar, legal, só que às vezes o seu público, você não tem esse tempo. Por exemplo, a pessoa que trabalha em um SASP da vida, ela passa na casa da pessoa, vê as crianças ali e tal, mas ela não faz muitas atividades. Ela tá ali só para conversar, bater um papo, coletar informações e fazer a conexão da família com o serviço. Ela não é educador da criança ali para trabalhar alguma coisa com a criança. Só que ela pode dar algumas orientações interessantes, informações interessantes para a família, certo? Então, quer dizer, nem sempre vai dar para você executar essa tarefa no tipo de serviço que você faz com o público que você tem, certo? Então vamos lá. Manejo, certo? Coisas que você... O manejo é o quê? Coisas que você pode desenvolver com esse público. Vamos lá. Auxílio na descoberta. Então, a primeira coisa, se você está pensando assim, hoje, o que eu faço? Eu tenho esse público de 0 a 2 anos, mas eu não sei como é que eu posso contribuir. Eu só fico aqui cuidando deles no básico, troco fralda, recebo da creche, mando pra creche. E aí? E aí que você pode auxiliar primeiro na descoberta. Lembra como é que eles descobrem? Pegando, você pode pegar vários brinquedos que não tem ponta, que não prendem dedo, mas brinquedos fofinhos, de formatos diferentes, brinquedos rígidos, mas que sejam para aquela idade, e você pode estimular essa criança a pegar, brincar. Os mais bebês vão pegar, vão ficar fuçando, não vão desenvolver muita coisa visualmente, porque eles estão ali mesmo no toque, no equilíbrio. Passou de 1 ano para 2, a criança já vai começar a movimentar, já começa a empilhar coisas, já começa a jogar as coisas, e aí você pode trabalhar com ela esses auxílios na descoberta. Ela jogou um brinquedo, pega um baldinho, um brinquedo que é tipo um pratinho, alguma coisa, e joga lá para ela entender essa dinâmica, né? De você relacionar algo jogando e acertando dentro de um espaço. Então, quer dizer, você vai ajudando nessa dinâmica. Então, um dos manejos com crianças desse tamanho é
o auxílio na descoberta. Outra coisa no manejo é a mediação dos estímulos, tá? Então, a criança ela é estimulada, certo? Caraca, aqui tá bem seco, galera. Hein? Deixa eu abrir até a janela aqui. Deixa eu me estimular, né? A garganta tá bem seca. Bom, os estímulos. Os estímulos é tudo aquilo que chega até a criança e ela capta com os sensores dela. Quais são os nossos sensores básicos, tá certo? Tato, a gente sente o cheiro, olfato, a gente vê a visão, a gente toca com o lábio e sente o sabor, tá certo? A gente ouve. Então a criança também vai captar o que vem de fora. Então, se tiver muito som, se tiver muito barulho, se não tiver barulho nenhum, tiver cheiro muito forte, muita luz, né? Tudo isso vai estimular a criança. Isso significa que tudo que bater nela, tudo que chegar nela e ela captar, ela vai ter uma reação. Então, você como educador já tem outro tipo de manejo, uma outra coisa que pode ter no seu manejo, que é a mediação desses estímulos, né? Opa, tá muita luz? Vamos tirar da luz. Tá muito escuro? Vamos acender a luz. Tá muito frio? Vamos tirar do frio. Tá muito calor? Vamos tirar do calor também. Tá muita música muito alta, é muito novinho? Tira de perto da música. Você vai mediando. E qual é a sua régua? Qual é a sua regra? A sua regra é sempre o básico. Com criança é sempre o básico, tá? Ah, mas tá muito som. Baixa o som. Ah, mas eu coloquei uma musiquinha pra ela ouvir, eu quase não tô ouvindo de tão baixo. Aumenta um pouquinho, então. É sempre o básico, tá? Nós somos adultos, às vezes a gente quer ouvir o som alto, apagar as luzes, sei lá, fazer o nosso ritual. Só que com a criança é diferente. Então você tem que mediar esses estímulos conforme o momento que aquela criança está. Por exemplo, hora do pré-sono lá. Então ela vai dormir 9 horas, por exemplo, 8h30 luz apagada. Você vai mudar o estímulo. Quero que ela durma luz apagada. Luz apagada, som baixo, para o corpo começar a relaxar. Então você também no seu manejo pode mexer com a mediação dos estímulos, tá certo? Isso é bem bacana. Outra coisa no manejo é estimular as brincadeiras. Tem o auxílio nas descobertas, né? Então auxiliar ela a descobrir coisas diferentes. Auxiliar tá muito ligado a você ajudar, tá? E tem estimular brincadeiras. Nossa, minha garganta tá bem seca. Será que foi o Covid? Porque eu tava com Covid esse tempo atrás, semana passada, e a garganta ficou ruim. Acho que pode ser isso, certo? Vamos lá. Estimular a brincadeira é diferente. Estimular a brincadeira é você nem tanto estar dentro da brincadeira ou participar, mas é mais mostrar para ela a brincadeira e colocar ela para participar daquele momento. Vamos brincar, coloca o carrinho, brinca com o carrinho e deixa ela desenvolver. Então você também pode estimular a brincadeira. Nem sempre você precisa estar junto brincando, tá certo? Você pode não auxiliar, mas estimular com que ela brinque. Levar ela para lugares onde acontece brincadeira, onde tem brinquedos para que ela desenvolva uma brincadeira. Então isso é importante também, tá? Você vai estabelecer valores, tá certo? Vai começar a estabelecer valores. E esses valores têm muito a ver com a rotina, tá? Crianças muito pequenininhas, de 0 a 2 anos, o mais importante é uma boa rotina. Então você pode ajudar estabelecendo valores, estabelecendo rotinas, trabalhando com a rotina dela, trabalhando bem trabalhado, com qualidade. É o primeiro ponto importante, tá? Do 1 a 2, ela vai começar a ter momentos de frustração, onde vai acontecer o não, dela querer pegar algumas coisas e não dá, querer manipular algumas coisas e não dá. Por quê? Porque ela vai começar a ficar mais hábil, o corpo dela vai desenvolver, ela começa a engatinhar, levanta, quer subir, e ela vai começar a receber não. Por quê? Porque ela está começando a ter mais habilidade em pegar coisas, principalmente em fazer coisas. Então ela vai começar a ser restrita pelo educador de não fazer tantas coisas. Ela vai começar a ficar frustrada. E ensinar esse processo do não pode, do pode, vamos fazer, não vamos fazer, é importante, é você trabalhar os valores, tá certo? Então,
Outro manejo nessa idade, estabelecer valores. Uma coisa importante também são os vínculos afetivos. Você vai trabalhar os vínculos afetivos, tá certo? Trabalhar os vínculos afetivos é muito importante, por quê? Porque nesse período a criança precisa fortalecer a dinâmica de vínculos afetivos. Nós somos humanos afetivos. Lembra lá no comecinho que eu falei? Uma das questões é a afetividade e a dinâmica das emoções. Nós somos seres humanos afetivos. E a criança precisa ter isso. Ela precisa ter atenção. Ela precisa ter carinho. Ela precisa ter o tal famoso amor, que é o cuidado, né? E ela precisa ter isso, porque isso ela também vai absorver como valores, né? Passar isso para frente. É muito interessante que quando a gente consegue passar isso para a criança, o retorno é muito interessante, né? Então, por exemplo, a gente tem, eu vou dar exemplo prático, eu tenho o meu filho e a gente fala, eu te amo, tá? E ele pegou esse hábito, então de vez em quando ele vem, abraça, senta do nosso lado e fala assim, eu te amo, viu, papai? Fica lá. E aí curte um desenho comigo, a gente fica junto. Então, nessa fase, você passar como estímulo para eles essa dinâmica de vínculo de afetividade já é um manejo muito importante. Então, se a gente for pensar aqui, nessa primeira fase de 0 a 2 anos, para trabalhar com a criança, só com esse manejo, o educador já tem 5 tarefas. 5 tarefas que você pode colocar no teu caderninho, tarefas que você pode estar executando dia a dia com essa criança que tem mais ou menos aí essa idade. Você já tem 5 tarefas para cumprir, olha que interessante. Você tem o auxílio na descoberta, você tem mediação dos estímulos, você tem o estimular brincadeiras, você tem estabelecer valores e os vínculos afetivos. Então você já tem 5 tarefas para cumprir aí, para trabalhar com a galerinha dessa idade, certo? Então essa é a primeira fase. Quem quiser ter esse conteúdo toda semana, não esse, né? Mas conteúdo para educador social toda semana, atualizado e sempre direcionado à sua prática, não um monte de teoria, a prática, que nem a gente está mostrando aqui. O que na prática eu posso fazer com isso? No final da live, eu vou deixar uma descrição aqui, um link. É só você clicar no link para entrar, aí você se cadastra, é um cadastrozinho lá, pago, porque é um grupo no WhatsApp exclusivo, tá certo? É uma merreca, é R$14,99 por mês, né? E você vai entrar no grupo exclusivo do WhatsApp, que toda semana tem conteúdo direcionado para educador social. Só conteúdo para sua prática como educador social, sem enrolação, certo? Então entra lá, já tem uma galera usando o conteúdo, tá bem legal. Tem tudo isso daqui com muito mais detalhe, então vem comigo, certo? Depois só clicar aqui, ou se quiser já vai lá no meu canal depois, se inscreve no canal e vai em área Seja Membro. Lá em Seja Membro você escolhe, tem 2 partes, tem uma parte que é o Super Educador, se eu não me engano, R$14,99, clica lá, se cadastra e segue as instruções, certo? Mas no final do vídeo eu vou deixar um link aqui, certo? Para você ter esse conteúdo completinho. Vamos lá então para a segunda parte. Entenderam a primeira? Olha que interessante. Entendemos mais ou menos como é que funciona a cabeça da criança, a dinâmica física da criança. Entendemos agora o que a gente pode fazer como educador social de forma prática, tá certo? Para desenvolver com essa criança. Gente, desculpa, mas minha garganta está extremamente seca. Está anormalmente seca. Certeza que foi o Covid que deixou de lembrança. Bom, vamos ao segundo estágio do desenvolvimento humano, tá? O segundo estágio é conhecido como pré-operacional ou simbólico. Essa parte é dos 2 aos 7 anos, tá certo? Essa parte é muito interessante, muito bacana. E é um público que a gente trabalha muito, tá? Pode ser que o público de 0 a 2 anos seja um público que chegue pouco pra gente. Até porque esse público geralmente está em algumas situações que as ONGs recebem muito pouco, tá? Bebês desse tamanho. Mas o público de 2 a 7 anos, ele é um público muito recorrente nas ONGs, tá? Então, quer dizer, é um público muito grande. Então, é um público importante, certo? Para você trabalhar com eles, as crianças de 2 a 7 anos. Dentro da criança de 2 a 7 anos, tem 2 partes. A criança de 2 a 4,5, 5 anos é um tipo de criança que ela é mais infantil, né? A criança ela vai ficar aí mais esperta em questão de cognitivo, de
raciocinar, de pensar, de utilizar ferramentas do dia a dia, usar o seu corpo, 5 a 7 anos, até vai melhorar o equilíbrio e tudo mais. Então, dos 2 aos 7, a gente tem uma outra fase que é importante a gente entender o desenvolvimento, certo? Bom, se você estiver entendendo até aqui, pode deixar aí nos comentários, estou entendendo, tá legal, certo? Então, aqui vai mais uma fase importante pra gente. Vamos lá, vamos ler então sobre essa fase que tem de importante. Quando começam a dominar a linguagem e os nossos símbolos de comunicação começam também a imitar, representar, imaginar e classificar. Então, a primeira coisa importante é que nesse período, olha só, ela começa a dominar a linguagem. A criança, a partir dos 3 anos, começa a aprender a falar. E ela começa a aprender a falar. Com 3 anos e pouquinho, ela já domina uma média de 900 palavras. É palavra, hein? E a partir dos 4 anos, ela, até os 5, ela vai dominar 2.000 palavras. E ela sempre vai entender muito mais do que ela fala, tá? Então, se ela fala 900 palavras, ela já entende uma média de 2.000 palavras. Ela só não consegue externalizar. Por exemplo, tem uma música que eu canto com meu filho, que é do cachorrinho, né? Cachorrinho tá latindo lá no fundo do quintal. Fica quieto, cachorrinho, deixa o meu vizinho entrar. E ele não consegue cantar essa parte da música. Só que se você falar os pedaços, ele fala ela toda. Por quê? Porque ele só não consegue emendar as frases. Então, ele consegue falar. Ele conhece todas as palavras dessa música. Ele conhece toda a ideia da música, né? Mas ele não consegue externalizar em ordem. Então, ele sabe muito mais do que ele consegue externalizar, certo? E todas as crianças nessa faixa etária são assim. Então, eles estão dominando comunicação, isso é importante, linguagem. Então, a criança nessa fase vai falar pra caramba, vai começar, não quero, não vou. É a fase que a criança começa a se jogar no chão, né? Porque é uma fase de protesto, né? A criança não tem argumentos, como, por exemplo, um adolescente tem. Então, quando ela não consegue o que ela quer, uma das mecânicas é ela se jogar no chão, mas não é porque ela é do mal, né? Ela se joga no chão porque é uma forma de protestar, eu quero, e ela não tem mais como argumentar. Então, quando você tem argumentos, você vai mudando sua forma de comportamento. E a criança age assim por causa disso. Então, nessa fase, é a fase onde começa essa questão do jogar no chão. Porque ela fala, ela se comunica, ela já consegue pedir, mas ela não sabe argumentar. Então, ela pode pedir, ela recebe ou não, vem a frustração e ela precisa fazer alguma coisa. Como ela não sabe argumentar, se joga no chão, fica brava, grita. E isso, lógico, tem que ser educado, tem que ser ensinado, porque ela vai conviver com as frustrações e tem que aprender a lidar com essas frustrações. E é nessa fase que isso acontece. Então, a criança de 2 anos, ela vai começar a interagir com você de uma forma mais intensa, porque agora ela sabe se comunicar, ela está aprendendo a falar, ela vai aprender a falar bastante frases, bastante coisas. É onde ela vai aprender devagarinho sobre o que são esses sentimentos e formas afetivas. Então você tem que entender o que essa criança pensa, por que ela é assim, para você conseguir trabalhar com ela, tá? Então isso é importantíssimo. Vamos ao segundo ponto aqui, que é o seguinte. Nessa fase, por exemplo, a palavra carro já pode gerar a imagem mental de um carro, mesmo que não tenha nenhum carro na frente dela. Então, é uma fase onde, diferente da criança anterior, que não tinha uma capacidade cognitiva, essa criança já consegue conectar o termo, a palavra, com a imagem. Então, você fala assim, vamos andar de ônibus, a criança já lembra do ônibus. Se ela tiver andado antes, ela já vai lembrar da sensação e vai falar, vamos. Por isso que as crianças, elas começam a rejeitar muitas coisas, né? E aceitar também, mas é mais a rejeição porque elas já começam a ter uma experiência com aquilo. Então, por exemplo, a criança que não comeu alguma coisa, que não come, mas ela já comeu, pode ser que ela está tendo a impressão e a resposta da experiência que ela teve. Porque ela já consegue conectar. Vamos comer, sei lá, uma cenoura. Aí ela lembra da cenoura, porque ela junta a palavra com a imagem com a sensação. Lembra da cenoura, lembra que não gostou e fala, não quero cenoura. Né? Então, é uma fase onde ela dá muitos nãos, porque ela está passando pela experiência de conectar a imagem com a palavra, com a sensação que ela tem daquilo.
certo? Isso é importantíssimo. E é por isso que nessa fase é importantíssimo a criança, como, por exemplo, comer com você, alimentar-se e da forma e ver em você aquilo que você quer para ela. Por exemplo, você quer que ela coma legumes? Coma legumes e mostre para ela, porque ela vai relacionar as sensações, o momento, aquele alimento, vai comer o alimento e vai transformar toda uma memória dela. Então, pô, comi o brócolis, foi gostoso? Meu pai come brócolis, ele falou que é gostoso, eu fiquei forte. Que gostoso, brócolis é legal. Quando você falar da próxima vez, eu vou comer brócolis, ele vai lembrar de tudo isso e vai sair um resultado. Ah, vamos, certo? Isso é importantíssimo. Se a criança não tem essa experiência, cobrar ela e achar que vai ter um sim rápido logo de cara é muito difícil. Então a criança já está em outro nível. Olha só que interessante. A sua forma de tratar a criança vai acompanhar a linguagem dela. Lembra que anteriormente a criança não tinha linguagem, então você vai tratar de uma forma. Agora a criança tem uma linguagem, ela fala, ela compreende muitos símbolos. Agora você também pode subir junto com ela, tratar ela com linguagem, falar com ela, argumentar levemente o sim, o não, esse pode. E é uma fase onde você vai começar a explicar o porquê tu não pode, de uma forma muito simples. Então a criança a partir dos 3 anos já pode falar, olha, o tio ou o educador não quer que você sobe na escada. É perigoso. Cai e machuca a perna. Aí ela cai, machuca. Cai. Ela vai relacionar. Nossa, cai, dói. Não é legal isso aí. Não vou subir na escada, não. Então, ela já consegue entender isso. Udney, parece que eu tô falando uma coisa boba, né? Só que, galera, essa fase é uma fase onde as crianças são maltratadas pra caramba por muitos educadores. Por quê? Porque é uma fase onde a criança ela acaba se tornando, para o educador que tem pouco manejo com criança, ela acaba se tornando irritante, certo? Irritante, que é uma fase onde ele afronta muito o trabalho do educador. O educador sem preparo começa a maltratar a criança, e muitas vezes é porque ele não tem um preparo. Então a criança consegue dominar ele fica irritado e maltrata a criança, arrasta a criança, puxa a criança. Quantas vezes essas cenas não aparecem, né? E da mais sutil até as mais grosseiras. E por que essa fase é um alvo tão grande? Essa fase é um alvo tão grande porque ela está exatamente nesse momento, nesse contexto de desafio, de dizer não, de se jogar no chão. A falta de conhecimento do educador com a linguagem da criança e de como eu vou transformar essa dinâmica faz muitas vezes com que ele se torne agressivo, muitas vezes de forma desnecessária, né? Não que tenha uma forma necessária, mas faz com que ele fique irritado, perca o eixo e se torne muito mais rígido, às vezes nem agressivo, mas às vezes muito mais rígido, de forma desnecessária. Então, você sabendo como é que funciona a linguagem da criança, você vai entender então como é que você pode abordar e direcionar ela, certo? Bom, vamos continuar aqui. A criança ainda é egocêntrica. O que significa? Que tudo é para ela. O brinquedo é meu, pode ver que as crianças dessa idade não são de brincar juntas. Elas são de brincar sozinhas. Se tem 4 carrinhos, 4 crianças, cada um pega um carrinho, cada um fica pro seu lado. Eles não são de dividir, né? Isso acontece com todas as coisas. Então, a criança ela é egocêntrica. Ela não tem a capacidade de se colocar no lugar dos outros, tá? Isso é um processo que vai acontecer mais tarde. Então, existe aquele sermão do tio, né? Você pegou o negócio do outro, você não viu, o amiguinho tem que brincar também. Vai pedir desculpa pro amiguinho. Aí quebra o pau com a criança de 2 anos de idade, 3 anos, como se a criança fosse falar, ai, nossa, é verdade, tenho que dividir com a criança, ai, esqueci. Não, a criança não vai pensar isso, ela é egocêntrica. Isso não é uma coisa que você quer. É uma forma que a psique dela funciona. Ela é egocêntrica, então você tem que trabalhar uma forma de dinâmica de grupo das crianças, e dentro da dinâmica dos grupos das crianças, você vai trabalhando individualmente essa questão com eles, tá certo? Então, entender isso é importante, porque você não vai ficar entrando em embate bobo com as crianças. Poxa, virei o saco de brinquedo, vamos brincar. Eles vão se matar com os brinquedos, porque eles não querem que um brinque com o outro. Eles vão recolhendo os brinquedos assim e vai ficando tudo pra eles. Eles nem brincam, fica parado olhando, né? Tipo assim, eu tô segurando todos os brinquedos. Acontece muito. Então, o educador tem que entender essa fase,
entender que é assim mesmo, ela é egocêntrica e começar a mediar essa situação. Opa, pera um pouquinho. O tio vai dividir os brinquedos, tá bom? Vai brincar com o brinquedo que o tio der. Olha, pum, pum, pum. Eu tô falando tio aqui porque é realidade. Tem gente que acha que a vida do educador é uma poesia. Não, tem que chamar de educador. A maioria chama de tio, gente. É fazer isso, não adianta. Vai lá, ó, boquinho para cada um, vamos brincar? Ensina a brincar, porque a criança também não sabe brincar, tá aprendendo ainda. Então, muitas vezes ela perde tempo no egocentrismo dela, mas não brinca. Então, ensinar a criança a brincar também é fundamental, certo? Faz parte dessa visão egocêntrica achar que a natureza e os objetos agem de forma independente. Se tropeçou, diz que a calçada é culpada e não é ela própria. Xinga o brinquedo por ter se estragado ou responde um sincero não fui eu, foi a minha mão. Também pode confundir a realidade e fantasia e ainda ter dificuldade de distinguir certo de errado. Isso aqui é importantíssimo. A criança, no egocentrismo dela, ainda não consegue admitir que é ela que faz as coisas. Então existe um grande problema aí no trabalho do educador, que é ele entender que muitas vezes a criança não entende que é ela. Ela ainda não conectou o papel dela no mundo, certo? Isso é uma coisa mais complexa para a criança mais velha. Ela com acima dos 4 vai começar a ter isso de forma mais apurada. Mas antes disso, essa parte do fui eu ainda é muito vaga na cabeça dela, não entende direito. Isso é importante para o educador, primeiro, evitar repressão com as crianças dessa idade. Né? Não que tenha que reprimir de alguma forma, mas acaba acontecendo pelo motivo principal de não entender o porquê que ela é egocêntrica, que ela é egocêntrica, né? Então isso é importante. Outra coisa que acontece no mundo é essa questão do mundo da fantasia da criança e do mundo da realidade. A criança nessa idade ainda mistura fantasia com realidade, né? Ela ainda está na dinâmica em que a fantasia tem um espaço dentro da cabeça dela muito grande. Então, às vezes, ela mistura. Como assim, gente? Pô, às vezes ela fala que foi no banheiro e não foi, fala que comeu e não comeu. Às vezes ela fala que pegou alguma coisa e não pegou, ou fala que não pegou. Então ela vai misturando com aquele egocentrismo de não fui eu, foi o cachorro que pegou. Aí ela pegou um bonequinho de cachorro, foi latindo com o bonequinho, abriu o armário e o bonequinho do cachorro começou a rasgar as coisinhas lá da farinha de trigo. E não foi ela, foi o cachorro. Então ela mistura essa fantasia com a realidade. Tudo isso serve para você equilibrar a sua emoção, a sua dinâmica emocional no trato com as crianças. Quanto mais souber, menos irritado, menos merda você vai fazer cuidando das crianças, certo? Isso é muito importante, certo? Muito importante. Bom, brincar de faz de conta, de comidinha, de criar historinhas e desenhar fazem parte do aprendizado nessa fase. Aqui já ficou a dica de atividades para você fazer. Por isso que nessa fase a criança assiste muito desenho. Por isso que não tem problema dela gostar de personagens fantásticos. Coelhinho da Páscoa, Árvore, Saci, Papai Noel. Não tem problema. Quando ela for crescendo, isso vai se resolvendo. O mundo fantástico da criança, principalmente na sua pré-adolescência, vai ser dissolvido. Ela vai entrando no mundo mais, de fato, mais científico. Então não se preocupe. Eu digo isso e agora eu vou ser bem direto e claro, porque tem muitos educadores que têm os seus credos e é ótimo, mas em que bloqueiam as crianças de curtir algumas coisas nessa idade, porque no credo deles, eles não curtem o Papai Noel, eles não curtem o Coelhinho da Páscoa, né? Tem um monte de coisa errada aí. Primeiro, ele não pode interferir desse jeito com o credo dele de forma direta na dinâmica da vida das crianças. A gente sabe disso, sabe que tem um Estado laico aí, né? E sabemos que a nossa postura tem que ser laica em questão didática com as crianças. Então, quer dizer, isso já é uma primeira coisa. Segundo, é entender que essa questão do gostar do fantástico e viver uma parte do fantástico faz parte dessa idade. Então, todo esse conhecimento que vocês tiveram agora da psicologia do desenvolvimento humano nessa fase da criança, que é pré-operacional, dos 2 aos 7 anos,
Ela serve para você principalmente entender o que a criança faz e como você precisa entender que ela faz aquilo mesmo para você evitar uma abordagem muito severa e pesada com aquela criança. Porque é uma fase que a criança vai bater de frente e vai te irritar. Então isso é importantíssimo, tá? E os manejos? Como é que ficam os manejos? O que nós podemos fazer de manejo hoje, né? Vamos lá, tem alguns manejos legais. Os manejos dessa fase já são um pouco diferentes da primeira fase. O manejo é o que? É na prática. Hoje, o que eu posso fazer na prática? Entendi a teoria, muito legal. E na prática, como é que eu pego essa informação e pum, coloco na prática? Vamos lá. O auxílio na linguagem. Então a gente já viu que a criança está desenvolvendo, daqui a pouquinho ela está entrando aí na alfabetização, então uma das coisas é auxiliar na linguagem. O que isso significa? Aprender a falar a palavra certa, o significado das palavras, termos, frases, conectar palavras com imagens. Essa é uma fase onde uma das coisas é exatamente isso, auxiliar no desenvolvimento da linguagem da criança, certo? Segunda parte do manejo, segundo o manejo que o educador social pode desenvolver com as crianças dessa fase. Mediação dos estímulos. Lembra da primeira mediação dos estímulos? A mesma coisa. Essa criança também vai captar muitos estímulos. Muitos estímulos. E você precisa mais do que nunca mediar esses estímulos. Por quê? Porque agora a resposta dela é uma resposta muito mais prática. Lembra que o bebê não conseguia andar direito, estava engatinhando? Agora a criança já está virada no giraia, por exemplo. Eu tenho um filho que vai fazer 4 anos agora. Ele é virado no giraia. Ele pula, pendura nas coisas, ele passa o dia inteiro andando. Quem estava no começo do curso aqui da live, ouviu ele imitando cachorro. O latido fino do cachorro foi a criança que fez, não foi o cachorro, viu? Meu filho ficou imitando cachorro, corre pela casa e ele conhece o nome de uma porrada de animal, brinca de animal. Então, quer dizer, você tem uma série de estímulos. A criança ela agora responde aos estímulos de uma forma muito mais direta e pontual, né? Então ela briga, faz birra, mas ela responde a estímulos de forma positiva, né? Então, por exemplo, põe um chinelinho. A criança vai lá e pega o chinelinho. Então ela tem um estímulo, ela deu uma resposta. Então você pode mediar os estímulos, né? Os estímulos que são aquelas informações que vão atingir a criança, você vai continuar mediando, igual a gente viu na primeira parte, certo? Terceiro ponto do manejo, mediação das brincadeiras, mesmo esquema, e mais do que nunca, porque agora também ela tá quebrando o pau por causa dos brinquedos, ela quer brincar, ela é egocêntrica, ela quer o do outro, o dela é dela. Então é importante porque a mediação agora tem que ser mais direta, mais organizada. E como eu disse, se eu puder dar aqui uma dica muito boa, ensine as crianças a brincar. Isso ajuda muito porque aprender a brincar toma o tempo dela, faz com que ela desenvolva e faz com que ela foque menos no egocentrismo, principalmente no momento de relações, né? Então ensine a criança a brincar, isso ajuda muito ela. Próximo ponto do manejo aí, estabelecer valores e regras. Se você já começou a estabelecer os valores anteriormente, agora você vai começar a estabelecer também regras, tá certo? Por quê? Porque com essa idade ela já está desenvolvendo melhor a linguagem, dominando melhor a linguagem e entendendo regras. Isso daqui não pode, isso daqui pode, olha, isso daqui é legal, vamos fazer? Ó, vamos brincar aqui, ó, aqui não pode brincar, tá? Não pode mexer. Ó, não pode subir aí. Ela tá entendendo melhor e você consegue explicar para ela, tá? Então agora é hora. E ela com 5 anos entende totalmente a dinâmica de regras. Então você precisa ir trabalhando já as regras de uma forma mais pontual junto com os valores, tá certo? E um último ponto de manejo nessa idade aí para os educadores sociais é o enriquecimento e acompanhamento do mundo infantil. Então você vai olhar tudo isso que eu falei para você, ver o que ela está fazendo, você vai enriquecer e acompanhar. Importantíssimo. Enriquecer, né? Dar qualidade para aquilo que ela está fazendo. Como eu disse, se elas colocou os brinquedos lá, virou o balde de brinquedo, elas começaram a brincar. Se você já está ensinando a brincar, já está enriquecendo. Por quê? Porque não vai ficar só brinquedo jogado e as crianças para lá e para cá. Eles vão começar a brincar. Se você divide os brinquedos, já está enriquecendo, porque está tendo uma ordem na brincadeira. Se você brincar um pouquinho com cada um, você já começa então a enriquecer mais ainda, está trazendo uma
dinâmica de relacionamento, de afetos com ela, e depois isso vai se tornar dinâmica de grupo. Olha só, então enriquecer e acompanhar. Acompanhar é importante para você ver o que está acontecendo, principalmente quando você for gerar relatório de atividades, né, ou do dia a dia para a sua equipe técnica. Então, observar, não só enriquecer, mas observar é fundamental. Porque o observar está dentro da ideia de você ver como é que eles estão se desenvolvendo, como é que eles estão participando daquela atividade, participando daquela tarefa, como é que eles estão se relacionando. Então, observar é importantíssimo, certo? De novo, olha que legal. Acabamos de falar do estágio pré-operatório simbólico, onde eles vão entendendo os símbolos. Um desses é a linguagem, certo? Crianças de 2 a 7 anos. Li o textinho falando para você sobre as características principais. E eu dei 5 tarefas que você, educador, pode trabalhar com esse público. Quer dizer, 5 tarefas na prática. Olha só que legal. Então você já tem 5 tarefas. Tá pensando o que vai fazer com essa galera? Pega essas 5 tarefas que você já tem coisa demais para desenvolver com eles. Tá certo? Então, obviamente, isso daqui não são atividades esportivas nem nada, mas essas são tarefas que estão dentro da ideia do cuidado e do desenvolvimento, tá? 5 tarefinhas, é só você anotar aí, que é auxílio da linguagem, mediação dos estímulos, mediação das brincadeiras, estabelecer valores e regras e o enriquecimento e acompanhamento do mundo infantil. 5 atividadezinhas e tarefas que você pode embutir no seu trato, com certeza você vai fazer um trabalho melhor com essa galera, certo? Até aqui tá tudo bem, todo mundo entendendo, tá bacana, tá gostando? Deixa aqui nos comentários, certo? E já sabe, tá a fim de ter conteúdo atualizado para o seu dia a dia prático? Clica aqui no link, tá, da descrição. O link vai te levar para um vídeo. Assiste o vídeo lá que eu tô te convidando para participar do meu grupo exclusivo de educador social. Já tem uma galera consumindo conteúdo, dando muito certo. Vai lá também que eu tenho certeza que você vai gostar. E vai, se acabar de tanto conteúdo prático e bom que tem para o seu dia a dia de educador social. Certo? Vamos lá então. Agora a gente vai para uma outra fase. Fase do desenvolvimento humano. A gente está saindo das crianças. Agora a gente vai para a galera de 7 a 11 anos, que é de 7 a 11 e 7 a 12, tá certo? Mais ou menos. Bom, que é um outro estágio, esse estágio é chamado pelo Piaget de operatório concreto, tá certo? Acho que esse vai ser o último que a gente vai falar aqui, né? Deixa eu ver. Não tem o tempo que tá durando a live? Deixa eu ver. Não tem o tempo que tá durando a live, mas tá um tempo já, hein? Vamos lá? Estágio operatório concreto, onde ele vai fazer operações concretas, certo? Aqui já começa a doideira. Galerinha já tá esperta dos 7 a 11, 12 anos, tá? 12 anos, já estamos falando da pré-adolescência, e do 7, criança que tá brincando sem parar, tá bom? Vamos lá. Ó, minha garganta não ficou tão ruim nos últimos 10 minutos, pelo menos, né? Pois eu quero só ver o tamanho que ficou essa live. Cadê? Opa, deixa eu ver os comentários. Maria está aprendendo muito. Isso aí, tamo junto, vamos lá. Eu acho que o mais importante não são as teorias. Teoria a gente pode ver um monte na internet. Eu acho que o mais importante do meu curso, desses cursinhos que eu vou montando para vocês, e do conteúdo lá do grupo exclusivo do Whats, é eu falar o conteúdo e mostrar na prática o que dá para você fazer, tá? Então, gente, isso eu acho que é o mais legal, certo? Vamos lá, né? Vamos falar dessa galera então. Ó, o egocentrismo diminui e a criança passa a ter muita capacidade de se colocar no lugar do outro e entender conceitos morais de certo e errado por volta dos 7 anos. Então, coisa importante, deu 7 anos, 8 anos, ela já muda. Olha que louco que é a psicologia do desenvolvimento. A gente tá vendo que as fases mostram pra gente o que a criança aceita ou não aceita em determinado momento. Isso já faz com que você consiga manejar melhor. Lembra que eu falei da fase passada que as crianças deixam a gente doida? O educador doido, a criança de 2 a 7 deixa o educador irritadíssimo,
é bem complexo. Se você não estiver preparado para trabalhar com esse público, você vai apanhar. Eles vão te desgastar bastante, galera. Eu tô falando do mundo real, sem poesia. O educador se desgasta, as crianças sugam, né? E o porquê? Porque ele está desenvolvendo linguagem, desenvolvendo relação com o mundo, né? Agora ele está se tornando ativo. Nessa fase aqui, o que tinha de muito lá agora já está diminuindo. Ele é menos egocêntrico, tanto é que agora ele prefere brincar em turma, em galera. Vamos brincar junto, vamos fazer turma, vamos brincar, vamos dividir. Então mudou, olha que doideira, mudou de um grupo para o outro. Isso é importante da psicologia do desenvolvimento. Muito educador trata essas fases todas iguais. E aí leva um monte de frustração para as crianças. E isso volta para o educador também, como um desgaste no trabalho. Entendendo cada fase, vai se desgastar muito menos e vai produzir muito mais com a galera, certo? Então, o egocentrismo... Desculpem, eu tá tossindo de vez em quando, é que minha garganta tá seca e eu tive Covid semana passada. E pegou legal na minha garganta. Estranho ficou. Então, tô sentindo bem seco, tá? Então, de vez em quando vem essa tosse assim, a seca. Vamos lá. Então, olha só, ela deixou para trás já o egocentrismo dela. Então, quando você vê uma criança de 7, 8 anos e uma criança de 5, 4 anos, elas estão brincando de formas diferentes. A criança de 7, 8 anos já quer galera, quer junto. Você entra numa escola, no pátio de uma escola, de uma galera que tá com 7 anos, 8 anos, eles estão brincando juntos, estão correndo, fazendo time, é outra parada. E aqui, como a gente viu, ele já consegue entender conceitos morais, valores, né? Que é você falar assim, ó, isso fulano não é legal, não foi legal. Aí ele já entende, pô, não foi legal por causa disso. Ele já entende a ideia daquilo. Isso é importante. Onde é que isso foi construído? Na fase anterior, dos 2 ao 7. Lógico, começou no 0, mas os 2 ao 7 é muito bem reforçado. Por quê? Porque agora tem a linguagem para você conseguir construir a ideia na cabeça da criança. Então ela vai começar a construir de uma forma mais concreta. Nesse estágio, já está bem construído isso. Você só vai alimentar e desenvolver, certo? Para o mundo mais adulto, mais real, mais dinâmico. Então ela já mudou. A criança que você viu anteriormente já mudou. Não é mais aquela criança birrenta. Agora é uma criança que cabe o diálogo com ela. Olha só que interessante. Já é uma criança que suga mais do educador porque ela precisa de atividades, ela precisa de fazeres, né? E ela tá ativa, ela já fala, tem conceitos e ela vai dar muito trabalho se essas atividades e essa dinâmica com ela não estiver sendo executada. Essa é a grande tendência. Nessa fase, as crianças apresentam maior capacidade de pensar soluções mentais para problemas reais. As informações que receberam até aqui começam a se conectar num raciocínio mais lógico, que consideram vários aspectos ao mesmo tempo. Então agora é onde a criança começa a entender melhor o mundo, né? Ela começa a entender melhor os valores, ela começa a entender melhor coisas reais, né? Então, se você fala assim, olha, se você não deu o brinquedo para a criança com 5 anos e ela ficou birrenta, jogando no chão e foi aprendendo, nessa fase, quando você fala assim, o gestor falou que não tem dinheiro para comprar agora esse brinquedo, certo? Ele já vai entender, porque você já veio trabalhando essa informação com ele. Então é uma fase onde ele já entende esses conceitos do mundo real. Falou, não tem dinheiro para comprar, menininha, tal coisa não vai dar, vai dar pra gente sair, a gente vai no cinema, todo mundo vê um filme legal. Eles começam a entender esse conceito dos valores. Então é um momento onde eles entendem a lógica de uma forma muito mais pura, certo? Não se preocupem, então com bastante teoria, depois nós vamos pro manejo, certo? Como sempre. Um exemplo clássico é a compreensão de que 2 copos com diâmetros diferentes, um cheio e o outro até a metade, podem ter a mesma quantidade de líquido. É a noção de espaço e de volume se consolidando. Isso aqui é legal, eu vou tentar desenhar para vocês a ideia aqui, é muito legal. Tentem fazer isso com uma criança de 5 anos, depois com uma criança de 8. Vocês vão ver que é chocante a forma em que o cognitivo se desenvolve. Se você pegar 2 copos, eles têm tamanhos diferentes. Tem um que é bem fininho, bem magrinho. Tem outro que é gordinho, baixinho, certo? Só que todos eles cabem
a mesma quantidade de água. A mesma. Os dois cabem 300 ml. Só que eles têm formatos diferentes. Aí você vai encher os dois copos. Bom, os dois têm a mesma quantidade de água, certo? Só que visivelmente é diferente, porque tem um que é gordinho, baixinho, parece ter mais água, e um fininho, comprido, que não parece ter tanta água. Quando você perguntar para a criança qual tem mais água, ela vai apontar para aquilo que o visual dela achar que é mais volumoso, provavelmente o copo gordinho, baixinho. Por quê? Porque ela não consegue entender a lógica, ela não acompanha o pensamento lógico. A criança de 8 já acompanha. Por isso do interesse absurdo que as crianças de 8 a 12 têm por mágica. Porque eles começam a perceber uma dinâmica de lógica e eles querem descobrir como é que aquilo aconteceu. Como é que a carta sumiu da mão do cara, velho? Aí qual é o pensamento lógico? As coisas não somem. Ele fez alguma coisa para essa carta sair da mão dele. E o que ele fez? Então por isso que é o pensamento absurdo por jogos lógicos. E por isso que tem tanto jogo cara a cara, de montar quebra-cabeça, que é a partir dessa idade, porque é a idade onde a lógica funciona. Essa brincadeira do copo, você vai fazer com a criança de 8 anos, ela vai falar, não, os dois têm a mesma quantidade, porque se esse cabe 300 e esse 300, então os dois têm 300, então já começam. E por isso que é a fase da matemática na vida da criança, onde ela começa a contar as laranjas, 3 para 1, 3 para outro, 3 para outro é 9. Então ela começa já a trabalhar essa ideia de consciência. Então já começa a perceber que o que nós vamos trabalhar com esse público é totalmente diferente do que a gente trabalhou com o público anterior, certo? Isso é importantíssimo. Eu quero dar uma dica aqui para você, tá? Uma dica de ouro. Pega essa live, eu tô fazendo etapa por etapa para você. Anota, sabe quando eu falo do manejo, né? Eu falo, ó, manejo, o que você vai fazer de prático? Anota isso, anota o manejo de cada etapa. Pega esse manejo, pega um caderninho, de verdade, pega uma folha, escreve manejo e escreve os manejos que eu tô falando para cada faixa etária. Faixa de 0 a 2, aí você coloca os manejos. E vai executando esses manejos. Vai executando e vai ticando. Faz um risquinho do lado de cada manejo que você executou durante o dia. Para você acompanhar a realidade de se aplicar um manejo baseado numa psicologia do desenvolvimento. Você vai ver que é sensacional. Tua vida vai mudar, meu. Vai facilitar o seu trabalho, vai ser mais leve e com certeza você vai ser mais produtivo com o seu público, tá certo? Por quê? Porque você está tratando de uma forma direta aquilo que é uma necessidade daquela idade, certo? Então faz isso e aplica que vai dar certo. Não precisa ficar batendo cabeça mais não, vem pro curso, certo? Vamos lá. Conseguem estabelecer relações, deixa eu ver. Conseguem estabelecer relações e agrupar objetos ou símbolos por semelhanças ou diferenças. Nesse período começa a alfabetização e a letra se liga a um som. E ao plim acontece. É aquele momento que a criança começa a entender coisas abstratas. Ela consegue pensar uma coisa e ela consegue falar sem a coisa estar aqui. Ela consegue, se você falar para uma criança assim, cadê o carro? Quando ela é muito nova, ela não consegue juntar uma coisa com a outra. E não consegue desconectar. Nessa fase aqui, a criança consegue falar sobre coisas que ela não está vendo. Mas ela monta a imagem na cabeça dela, ela monta a situação e te fala. Ela consegue inventar uma história. Coisa que a criança pequena, ela não consegue fazer isso de forma lógica, de forma pensada, articulada. Então essa é uma forma, aqui é o momento onde ela consegue realmente distinguir coisas e pensar. O pensamento lógico está bombando nesse momento, certo? Bom, a gente já deu o exemplo aqui. As operações matemáticas vão ficando cada vez mais complexas. Se no início precisam de objetos concretos para somar e substituir, em pouco tempo já conseguem fazer operações com grandes números. Quer dizer, se no primeiro momento, lá, 6, 7, ela está precisando, ou com 5, contar as coisas. Com 5 ela já consegue contar as coisas, mas ela precisa dos objetos, por exemplo. Vamos contar quantas bolinhas tem aqui? Ela precisa das bolinhas. A criança de 7, 8, ela já começa a pensar na cabeça. Ela já começa a olhar para cima assim
e contar na cabeça, ela não precisa do objeto físico. Então ela consegue já começar a ter um controle sobre a sua cognição, sobre o seu sistema de pensamento, seu sistema de fantasia, o seu sistema científico. Ela já começa a conseguir controlar isso. Então ela faz a conta tanto, né? E esse é o momento interessante dela. O que nós vimos então? A gente está vendo um momento onde a criança vai se tornando racional e intelectualmente capaz de lidar com o mundo e com valores. Isso é muito importante. Então é uma parte onde a gente precisa estimular a dinâmica de inteligência dela, a cognição, a construção de ideias, construção de valores e construção de questões materiais. É a fase onde a criança vai começar a fazer maquete na escola, vai começar a construir coisas, vai começar a pegar a ideia da cabeça e jogar para o mundo real. Pegar a ideia do mundo real e jogar para a cabeça dela e organizar isso. Então é um momento de estímulo muito louco, muito forte, onde a gente pode brincar muito com as crianças, desenvolver muitas brincadeiras com eles, certo? Até porque depois dos 10 anos, pro 11, pro 12, já está entrando na pré-adolescência e vai mudar a cabeça. E o manejo? Vamos falar de novo mais 5 manejozinhos para você fazer do dia a dia com eles? Vamos lá. Lembrando que eu não estou falando de atividades, eu estou falando de manejos no dia a dia, uma coisa mais light, tá? Primeiro, direcionamento das linguagens, né? Direcionamento, o que é isso? É mostrar o que são as linguagens. Então, existe a forma de você entender um desenho, a forma de você entender o que é um filme. Por que será que você não pode ver filme de terror, pequena criança, se às vezes você gosta, né? Então, isso é uma linguagem, uma forma de comunicação, filme de terror. Por que eu não posso estar entre os grandes? Então, todas essas linguagens, essas formas de comunicação, você vai ter que direcionar, você vai ter que ensinar, você vai ter que mostrar para ela o porquê daquilo. Então, isso já é uma tarefa muito legal de você trabalhar, tá certo? Outra coisa de manejo que você pode fazer, outra ação, é mediação dos estímulos. Já falei anteriormente. Para esse grupo também, mediar os estímulos é muito importante, porque agora não só eles estão respondendo aos estímulos, como agora eles estão criando estímulos, né? Então você precisa mediar os estímulos, mostrar o que pode, o que não pode, como pode fazer, se não pode, se é bacana. Isso é muito legal. Essa é a fase, por exemplo, falar sobre uma mediação de estímulo, onde a criança de 10, 9 já vai ouvir falar do tal do namorinho, 11, namorinho, né? Namoro, tal, fulano gosta de mim. Então isso já acontece, isso é um estímulo, você vai ter que mediar isso, você vai ter que mostrar para ela o porquê, o que é isso, o que é esse sentimento, o que é essa sensação, o que é esse namoro e o porquê não para a idade dela, né? Como é que ela tem que abordar isso? Então, essa mediação de estímulos vai ser uma coisa importante. Outro, estabelecer valores e regras, como a gente já disse. Aqui é a saga de estabelecer valores e regras, isso vai até o fim da vida praticamente. E aqui continua. Por quê? Porque cada fase da vida, ela vai absorver um momento. Esse momento é um momento onde ela está entendendo os valores e regras de uma forma mais universal, né? Então você pode falar para ela assim, olha, o que é uma coisa boa? E ela vai falar, acho que uma coisa boa é uma coisa que faz bem para todo mundo e tal. Ela vai conseguir ir construindo uma ideia, né? Então ela já absorve as regras de uma forma universal, pensando no todo. Então é um momento legal para trabalhar isso, certo? Outro estímulo interessante, tá? Outro manejo interessante é estimular atividades. Então criança nessa idade tá pipocando de ideia, pipocando de energia, e para fazer estímulo de atividade é uma fase top para se trabalhar. Eu trabalhei num CCA, e CCA tem mais ou menos essa idade. Eu trabalhei com a galerinha dos 9 ao 12, praticamente essa idade aqui. E é atividade. Dá-lhe brincadeira e atividade para desenvolver todo o sistema motor, sistema físico, cognitivo, e é uma idade que tem muita energia para fazer isso, certo? E quinto manejo, estimular as relações em grupo e sociais. Lembra que não dava para muito mexer com relações de grupo, né? Quando a criança tinha de 2 a 7. Do 7 para frente sim, mas dos 2 até os 5 ali fica meio difícil. Agora é essencial. É essencial porque essa criança ela está preocupada com o grupo. Ela está querendo fazer parte de grupo. Ela quer ser um grupo. Ela quer estar ali interagindo. Ela quer construir um grupo. Então, a partir disso, você precisa estimular essas relações. E não só estimular essas relações, mas ensinar para ela sobre essas relações, que é muito importante.
certo? Então nós temos mais 5 manejos para você aplicar aí, certo? Na dinâmica com essa galerinha dos 7 aos 12 anos. Bom, tem um último momento que é a partir dos 12. Eu vou pular para não ficar longo pra caramba isso daqui. Vou pular, se você quiser saber. Se cadastra no grupo, entra no grupo do WhatsApp exclusivo, já tem esse material lá, inclusive, com mais conteúdo. E tem um outro também, mas eu vou pular esses dois e eu vou agora para uma parte bacana, que eu quero dar uma espécie de estudo de caso, certo? Vamos ver na prática qual é a forma que nós podemos usar essa psicologia do desenvolvimento. Regra geral que eu já disse no começo. Você não é, certo, psicólogo, você é educador social, certo? Então você não vai ficar dando diagnóstico, né? Você não vai ficar falando muito o que fazer de forma complexa. O teu papel é ajudar esses profissionais, principalmente, a executar aquilo que foi determinado. Então, vamos entender como é que funciona você olhar para o público, usar a psicologia do desenvolvimento para captar informações, necessidades e perfil, até o momento em que você executa a tarefa com eles, certo? Vamos lá então, deixa eu beber uma aguinha. Quem estiver curtindo, galera, pode deixar aí nos comentários, ajuda bastante. Garrafinha, beba água. Bom, vamos lá. A gente vai fazer um estudo de caso rápido, uma espécie de estudo de caso, tá certo? Fictício, tá? Mas baseado na realidade. É a história do menino que estava sozinho, tá? Bom, quais são os relatos desse adolescente? Ele não... É o menino que se sentia sozinho, um dia foi bater papo com o educador, e ele relatou algumas coisas. Alguns pontos. Primeiro, não tenho amigos aqui. Segundo, as pessoas não querem ficar perto de mim. Terceiro, acham que sou bobo. Quarto, me chamam de feio e fedido. Quinto, param de falar de mim se eu aparecer no lugar. Essa história fictícia aconteceu num CCA fictício também, certo? Então, esses são os primeiros relatos aí, tá? E aí a gente vai ver qual é o histórico. Qual é o histórico desse adolescente? Vamos lá. Esse histórico, geralmente, no estudo de caso, é dado pelos gestores ou pela equipe técnica. Aqueles que têm acesso à história mais completa daquele educando. Lógico, tem partes que eles vão omitir porque faz parte do manejo da equipe técnica, mas tem parte que é para os educadores. É importante os educadores conhecer um pouco da história dos educandos ou das famílias, né? Se você trabalha com adultos ou das pessoas, que é para você saber mais ou menos para que caminho você vai, o que você precisa evitar, o que você precisa desenvolver. Isso é muito importante, tá? Então o histórico desse menino era o seguinte: ele apanhava dos pais de forma pesada, né? Ele foi abusado moralmente pelos tios e pela mãe, ele sofreu castigo perigoso pela sua conduta negativa. Então castigo perigoso provavelmente colocavam eles em situação não muito agradável, né? Por exemplo, dormir ao relento, né? Ele foi rejeitado e abandonado pelos pais e tios aos 9 anos. Então, né, além de bater e tudo, o pessoal largava ele lá, não dava bola e foi rejeitado, né? Não era uma pessoa que era tratada como família. Devido à sua falta de comunicação, se torna isolado. Então, como ele não se comunica, tem todo esse trauma aí, ele se torna uma pessoa isolada, né? Acaba ficando isolado. A sua cultura de interior, ele veio do interior, né? Reprime a sua força para fazer amizades novas. Então ele não tem manejo nenhum para fazer amizade nova, ele não consegue, ele fala mal, então ele não consegue fazer amizade nova, certo? Fisicamente está com machucados e manchas das agressões físicas. Então ele não tem um porte físico, ele tem um magro, normal, e tem manchas, então aquilo incomoda ele, aquilo traz lembranças, aquilo acabou marcando de forma de fato a vida dele, né? Outra questão do histórico dele é que ele está em um estado depressivo já faz um tempo devido a esse histórico de agressão que ele tem, tá?
Ele também está em estado de negação. Muitas vezes ele tenta negar tudo isso e não achar que não, acha que coloca os parentes que maltrataram ele num polo positivo, né? Não, meu tio fez isso, mas ele não queria, por exemplo. Ah, não, mas não era tão assim, né? Então está em estado de negação e ele se coloca como culpado do acontecimento, direto, né? Como se ele tivesse feito uma coisa que pudesse realmente justificasse ele sofrer tanto. Então isso aqui é o histórico, né? A gente já viu aí o relato e o histórico. Bom, o que nós podemos fazer? Nós temos o relato do adolescente, tá certo? Temos o relato do adolescente. O relato do adolescente já vai trazer dores. Então, qual é o nosso primeiro ponto aqui nesse estudo de caso? Quando nós conversamos com as pessoas ali no nosso trabalho, com o público, muitos dos relatos deles vão trazer as suas dores, vão trazer aquelas coisas que incomodam esse público, né? Pô, mas tá incomodando, e eles vão relatando de uma forma onde eles vão deixando claro que aquilo não é algo legal, aquilo incomoda, aquilo faz mal para a vida deles, né? Um tratamento, uma situação atual, um relacionamento. Então, quer dizer, é interessante que no relato já traz essas dores, tá certo? E para cada dor a gente tem o que fazer. A gente consegue assumir um papel legal, uma atividade que pode ajudar. Então, por exemplo, não tenho amigos aqui, certo? Você ouviu essa frase dele. Então, o que ele está pedindo quando ele fala que não tem amigo aqui? Ele quer relações e vínculo social. Olha que legal. Tudo isso com a dinâmica de ouvir, de uma escuta mais técnica, certo? E como é que começou essa escuta? Começou com a sua capacidade de educador, de entender que o adolescente, você viu lá no cursinho lá, que o adolescente, ele tem uma demanda de ser ouvido muito grande, né? Ele quer um relacionamento mais íntegro e nesse relacionamento ele fala. Então, quer dizer, quando o adolescente ele se abre, é que você já cumpriu uma etapa bacana. Então ele veio com essa dor, não tenho amigos. Qual é a demanda? O que ele está pedindo? Relações e vínculo social, que é algo que você vai tentar construir junto com a equipe, junto com ele. Segunda dor, as pessoas não querem ficar perto de mim. O que ele está falando? O que ele está gritando? Ele está falando que a autoestima e a valorização das diferenças, né? Então a autoestima dele está abalada e ele precisa ver uma valorização nisso que ele tem, nisso que ele é, nessas diferenças que ele carrega como pessoa, como indivíduo. Então ele precisa ter uma valorização dessas coisas nele, né? Outra coisa, acham que sou bobo, me chamam... Aliás, acho que sou bobo, é uma coisa só. Relação individual mais profunda. Então achar que é bobo, muitas vezes, para ele está relacionado com a ideia de que as pessoas não conhecem ele. Então, como ele é do interior, não sabe se comunicar direito, ele não consegue se relacionar, ele não consegue aprender a conviver naquela situação. Então, o pessoal chama de bobo, né? Então, tá faltando aí uma relação individual mais profunda com as pessoas, né? Que vai ser trabalhada também. E a gente tem outras coisas, tá? O que acontece? A gente vai pegar uma dessas coisas e ver uma atividade para desenvolver, olha só. Então existe uma demanda, que é aquilo que ele está pedindo, né? Vamos pegar aqui as relações e vínculo social, certo? Pô, o menino reclamou para mim que não consegue conversar com as pessoas, se sente sozinho, é um problema, então ele está gritando por relações sociais. Beleza. Olha como é que o educador está transitando de forma positiva no manejo, no que fazer por aquele educando. Então ele vai gerar uma atividade direcionada. Qual a atividade direcionada? Eu dei um exemplo aqui, ó. Um bate-papo na mesa sobre o filme que foi assistido, gerando perguntas que interligam pessoas das mesmas opiniões. Então, assim, você vai falar, vamos ver um filme, galera? Pô, um filme da hora de herói que saiu, aí vocês verem. Depois vocês batem um papo na mesa, comendo alguma coisa. Olha que interessante. Vários deles vão ter a mesma opinião. E aí o que você acha? Você achou a mesma coisa? Aqui como exemplo. Mas vocês acharam mesmo que aquela parte foi a melhor do filme? Então se dois falou, preferi aquela. Aí vamos supor que ele não é de falar, ele fala, também gostei dessa parte, foi a melhor. Aí você fala, mas por que vocês acharam? Por que você achou?
vocês acharam a mesma coisa e tal. E aí você vai gerando ali coisas em comum. Gosto, né? Relação de conversa, bate-papo, relação afetiva. Então, olha só, você saiu lá da dinâmica de conseguir se comunicar com o adolescente, entender a demanda, entender as dores e gerar uma atividade bacana, saudável, pontual, para ajudar a suprir um pouco desse problema, certo? Então, quer dizer, essa psicologia do desenvolvimento vai nesse encontro, vai nessa direção de te gerar capacidade de trabalhar na demanda especificamente, certo? Esse foi o nosso estudo. É isso aí, galera. Foi muito legal, foi longo. Isso daqui é um pedacinho do curso. O curso de educador social que eu vou lançar tá enorme. Tudo isso que eu falei para vocês são módulos do curso de psicologia social, mas vai ter muito mais coisa. A gente vai falar sobre uma porrada de coisa. Então fica esperto que quando eu lançar o curso, eu vou lançar numa promoção. Já pegue e cadastra, paga e faz, que vai ser top o curso com certificado, certo? Enquanto isso, minha dica é, vem pro grupo do Whats, tá bombando, tem uma galera, tem muito, esse material todo vai para lá, né? Já tem lá, tem áudio, eu explico, muito conteúdo para você aplicar na prática do dia a dia do seu trabalho. Gostou? Entrou no grupo? Manda lá pro seu grupo, pro seu trabalho também, pros educadores sociais, compartilha isso com eles, se pode ajudar, senta, bate um papo sobre os manejos que eu falei aqui e como pode ser trabalhado, aplicado, cobrado lá no seu trabalho, certo? Espero que você tenha curtido. O link para o grupo do Whats tá aqui embaixo. Você clica no link, ou aqui em cima, e você vai para um vídeo. No vídeo eu vou te explicar como é que faz para entrar no grupo, tá certo? Venha fazer parte também, pra você pegar esse material bonitinho, inteirinho na prática para você. Tamo junto, valeu, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. O conteúdo foi curto, mas foi muito direto, pontual, muitas coisas para vocês executarem aí, tá certo? Espero que isso melhore o trabalho e o manejo de vocês. Tamo junto, valeu, muito obrigado para todos aqueles que participaram e até um próximo cursinho. Pujney, tem mais cursinhos desse? Tem no meu canal, no Bora Mundo. O link do Bora Mundo deve estar aqui também. Clica no link, lá no canal tem mais cursos, inclusive tem mini cursos que nem esse, que duram algumas horas, onde eu falo de outros temas. Para o educador social, tem mais curso lá, é só procurar no canal, tá certo? Então vem pro canal, vê os cursinhos, procura o grupo no Whats, tem muito conteúdo para você, certo? Isso aí, vamos melhorar a nossa forma de trabalho. Até o próximo. Valeu, tamo junto, se gostou, já deixa aqui nos comentários. Até mais.